completar nosso raciocínio a respeito desta discussão, onde tratamos dos circuitos ressonantes, no nosso caso, circuito ressonante série, eu apresento aqui, mostro a você, como falamos no clipe passado, clipe anterior, mostro a você mais um circuito série, quer dizer, semelhante àquele que nós já vimos. Aqui neste circuito eu mostro aqui um medidor de corrente. Esse medidor de corrente vai medir a corrente I, que vai atravessar o circuito. É um circuito série, onde eu tenho um gerador com uma tensão E de 10 volts. A corrente que vai atravessar o circuito é chamada de I, e é uma corrente igual a E dividido por Z, ou seja, a tensão do gerador dividido pela resistência que nós temos no circuito, ou a impedância que nós temos no circuito. Neste caso aqui, eu mostro uma L, foi dado uma L de 200 microhenries, uma indutância de 200 microhenries, e uma capacidade, um capacitor, de 126,5 picofarads. A resistência do circuito, como anteriormente já demos, 10 ohms. Neste caso, onde a tensão é 10 volts e a resistência, ou seja, a Z do circuito é 10 ohms, nós temos aqui 1 ampere de corrente. Quando acontece isto? Isto acontece quando a XC é igual a XL. Se a XC for 200 ohms e a XL 200 ohms, as duas são iguais, as duas se cancelam pela expressão que você já conhece, aquela raiz quadrada de R ao quadrado, XL menos XC ao quadrado, assim por diante. Então, quando XL é igual a XC, nós temos somente no circuito a resistência resultante, que é aquela resistência do fio da bobina. Nesse caso, na ressonância, nós temos isso aqui, 10 volts dividido por 10 ohms, vai dar 1 ampere. Isso é melhor explicado aqui, onde eu mostro como exemplo a aplicação de 3 frequências diferentes no gerador. Uma frequência de 2000 kHz, uma frequência de 500 kHz e uma frequência de 1000 kHz, como já falamos anteriormente, você viu no exemplo passado. No caso de eu aplicar nesse gerador que nós vemos neste circuito, no caso de aplicarmos uma frequência de 2000 kHz, nós vamos ter como resultado, se você quiser calcular, aí você calcula, use esses valores que nós demos aqui, 200 microhenries para L, 126,5 picofarad para C, e você calcula uma resistência de 10 ohms. Você pode usar aquelas fórmulas que nós já demos aqui, e você pode calcular o valor da XL e da XC colocando os valores. Aqui eu coloquei apenas desse modo para ficar mais fácil e não, vamos dizer, gastarmos tempo explicando aqui. Então, desse modo, FH, eu dei o nome de FH como a frequência maior que nós estamos usando aqui, a frequência maior das 3. Então, uma FH de 2000 kHz, o gerador fornecendo, eu vou ter uma XL de 2πfL, que vai ser igual a 2512 ohms aproximadamente. A XC, usando a fórmula que já conhecemos, vai dar 629 ohms aproximadamente. A Z, usando aquela fórmula já conhecida, vai dar uma impedância
de 1.883 ohms. Neste caso, a corrente vai ser igual a E sobre Z. Se você quiser calcular aí, calculando, nós vamos ter E de 10 volts, que colocamos aqui no gerador, dividido por esta Z aqui, vai dar uma corrente aproximada de 5,31 miliamperes. Essa é a corrente para uma frequência FH, chamamos de FH, de 2000 kHz. Usando-se uma FL, ou seja, para a frequência menor, que nós já falamos 500 kHz, chamamos de FL. Se usarmos esta frequência, ou se o gerador fornecer esta frequência, nós vamos ter como resultado uma XL de 638 ohms aproximadamente e uma XC de 2.517 ohms aproximadamente. A Z, nesse caso, a impedância Z, vai ter um valor de 1.889 ohms. Com esta Z aqui, nós vamos ter uma corrente I, E de 10 volts dividido pela impedância Z, que seria este valor, vai dar uma corrente aproximada de 5,29 miliamperes. Observe aqui, e calculando-se, por exemplo, a E, que seria a tensão em cima da XL, por exemplo, chamamos aqui de EXL, pela lei de Kirchhoff, nós temos no circuito série qual é o valor das tensões sobre cada um dos elementos do circuito série. Neste caso, os elementos são a R, a XL e a XC. Neste caso, o gerador fornecendo 10 volts, pela lei de Kirchhoff, nós vamos ter uma queda total de tensão, ou seja, em cada um dos elementos do circuito, de 10 volts aproximadamente. Como este é um circuito RLC, acontece algo diferente. Porque se nós somarmos as quedas de tensão para, por exemplo, esta frequência aqui, nós vamos ter quedas um tanto diferentes. Mas este exemplo mostra aqui algo importante que a gente deve notar. Porque se nós tivermos uma corrente I de 5,29 miliamperes, e, por exemplo, multiplicarmos por XL, teremos aqui um valor de EXL, a tensão sobre a reatância indutiva, que vai ser igual a I multiplicado por XL, vai ser igual a 5,29 miliamperes multiplicado por 638 ohms. Neste caso, nós vamos ter este valor de tensão, observe, 3,38 volts, somente essa tensão. Se multiplicarmos agora a mesma corrente pela XC, para ver qual é a queda de tensão em cima da XC, nós vamos ter um valor aproximado de uns 13 volts, mais ou menos. Você pode calcular aí, pegando esta corrente e multiplicando pela XC. Você vai ter a tensão que vai acontecer sobre a XC, ou sobre o capacitor que está no circuito, quando a frequência é 500 kHz. Com a frequência de 2000 kHz que nós vimos anteriormente, nós teríamos ali 5,31 miliamperes aproximadamente. Se você multiplicar por cada uma das reatâncias, a indutiva e a capacitiva, você vai ter valores de tensão sobre esses elementos, que são valores bastante pequenos. Você pode calcular, os valores vão ser pequenos.
Agora, o que importa bastante para nós e que a gente deve notar bastante é quando acontece a ressonância. O que acontece na ressonância? Se você usar aquela fórmula que nós demos anteriormente, FR, frequência de ressonância, igual a 1 sobre 2π raiz quadrada de LC, você vai ter ali uma frequência de ressonância de 1000 kHz, de acordo com os valores que nós temos no circuito. Os valores são para L 200 microhenries, para C 126,5 picofarad. É aquilo que foi mostrado aqui neste circuito. Calculando qual vai ser a XL para 1000 kHz, como vemos aqui, vai dar uma XL. Como é que você calcula isso aqui? Você calcula de acordo com a fórmula. XL igual a 2π FL. Então, com aqueles valores L 200 microhenries, vai dar uma XL de 1256 ohms aproximadamente. Com o valor do capacitor de 126,5 picofarad, e usando a fórmula XC igual a 1 sobre 2πfc, nós vamos ter uma XC aproximada igual a esta aqui, 1258 ohms. Veja que elas estão praticamente iguais. Se não estão exatamente iguais, aqui embaixo 56 como em cima, ou vice-versa, é porque perdemos algum valor aí dentro dos decimais, que vai dar um valor aqui um pouquinho diferente, muito pouquinho, porque na realidade eles devem ser iguais. XL igual a XC. Quando XL é igual a XC, XL menos XC, naquela fórmula que nós temos lá, a raiz quadrada de XL menos XC ao quadrado, XL menos XC, as duas vão se cancelar porque os valores são iguais. Estão defasadas 180 graus. O que vai restar no circuito? Apenas a R que está no circuito, que é a resistência pura, uma resistência real, que é 10 ohms. Se agora calcularmos a corrente, observe, I vai ser igual a E sobre Z, que é a mesma coisa que E sobre R, 10 volts sobre 10 ohms. Quanto vai dar a corrente? 1 ampere. Observe lá, 1 ampere.